Fleabag por Elas, um podcast feito por elas sobre a série de Phoebe Waller-Bridge. Olá, eu sou Stefânia Amaral. E eu sou Rosana Iris. E a gente tá de volta aqui com o nosso Fleabag por Elas. Ai meu Deus, já estamos no último episódio da primeira temporada. Olha como é que passou rápido. Sim. Né? Ai meu Deus. Não é tenso como voa. E nesse episódio, que pra mim é o episódio da Sexhibition, acho que se tivesse nome chamaria Sexhibition, a gente vai brincar aqui de crítica de arte, vai tomar umas taças de champanhe, vai quebrar algumas taças também, né? E aí, gente, se você não lembra daquela aula do ensino médio sobre Dom Casmurro e narrador não confiável, o Fleabag tá aqui pra te ajudar. Exatamente, é o que a gente lembra sempre, né? E esse é o momento que nós vamos descobrir por que ela faz isso com a gente. E é o ápice do conto de fadas, né, esse episódio, porque logo no início ali a madrasta já chega com a bandejinha, já coloca ela pra trabalhar, né? Totalmente o que rola nas historinhas de madrasta má. E de novo aquela mulher vai lacrar, né? Porque ela vai falar um monte de coisa sensata na Sexhibition e a gente vai ficar com raiva. Claro que em alguns pontos ela exagera ou tá errada, né? Mas algumas coisas que ela fala, Rosana vai dizer mais pra frente, são bem interessantes pra gente pensar, né? E aquele bidê, pra mim, que ela expõe, é uma referência ao Duchamp. Não sei se mais alguém pensou nisso, né? Porque tem o urinol, que chama A Fonte, né? A obra dele, de 1917, que ele expôs, né? Então, pra mim, é uma retomada dessa... Claro que em outro contexto, né? Ele fez aquilo numa proposta dadaísta e aqui a artista, inclusive, explica tudo. Então, assim, a intencionalidade é outra, mas eu sempre vou lembrar do Duchamp. E aquela questão da mulher, uma mulher roubada, né? Que é como ela batiza a ausência da estátua, né? Ela coloca uma etiqueta, não, essa é minha obra mais profunda, é uma mulher roubada, né? Agradece a quem roubou, já olha pra Fleabag assim, o pai também olha, na verdade todo mundo sabe que foi ela, né? Naquela família, não tem como não saber, que é muito óbvio, mas ela dá uma dimensão para aquilo, né? Uma simbologia para esse vazio, e eu acho muito fantástico que tem uma performance da Fleabag em relação a isso, né? Porque mais pra frente no episódio, ela encosta, né? Ela se apoia naquele pedestal vazio, onde estaria essa mulher roubada, né? E faz o showzinho dela, como o pai dela chama, né? Então é incrível o uso desse vazio, desse lugar que o corpo não tá ocupando ali, né? Já que é ela que é a responsável por essa inspiração dessa obra de arte. Nessa hora também eu lembro de uma resenha que eu fiz de um álbum de uma banda de metal que eu gosto muito, assim. A banda escreve tipo... Oh! Nossa, foi horrível, foi esganiçado isso. Vamos lá de novo. Mas é pode chamar de chenille, porque é lagarta em francês, não sei pronunciar. Mas a capa do álbum, que é o Semen, tem tipo umas pessoas nuas na capa, assim, é uma confusão, né? E aí eu chamei na minha crítica, eu falei que era uma suruba, né? Um gangbang, por esse amontoado. Só que a Asphodel, que é a vocalista, eu mandei pra banda e tudo, ela conversou comigo, ela falou basicamente o que a madrasta falou. Ela falou, olha, na verdade, não acho que as pessoas pensam naquilo quando elas veem um corpo nu, né? Eu acho que as pessoas se espelham naquilo ali, pensam na própria mente, no próprio corpo e tal. Eu falei, gente, mas não é que é verdade e tal. E nesse caso da capa, parece mais uma coisa sinistra, assim. Na verdade, eu viajei bastante na minha interpretação. E nessa Sexhibition eu entendi melhor isso. Do corpo nu não ser necessariamente uma associação que você vai fazer sexual, né? De ver aquilo ali. Não é uma coisa que o Instagram precisava ficar censurando a qualquer peitinho polêmico, né? Qualquer mamilo polêmico, o Instagram te censura. Então, não é sempre por aí. E aquele... Ainda brincando de crítica de arte, que tem aquele quadro que é o mar de picas, entre aspas, né, que ela chama, que são várias representações, assim, fálicas, e a Fleabag fala, adoraria um desse no meu chão, usar de tapete. Risos, né? E aí a Phoebe Waller-Bridge realmente levou aquela obra pra casa dela, que eu vi isso numa notícia no Dr. Google outro dia, mas ela colocou na parede, igual tá lá bem presa na parede dela.
E outra coisa que eu fico pensando das obras que estão lá, aquele Harry em tamanho natural e sem órgãos genitais, né? A gente tinha conversado em outro episódio, acho que no 2, sobre como que Harry rompe esses estereótipos de gênero, assim, que ele faz muitas coisas que poderiam ser pensadas pro feminino, né? E é mais uma dessas castrações que a madrasta vai fazer, né? Que vão pra aquela exposição, né? Ela tira o bagulho dele e coloca lá junto com os outros. Então é bem intrigante, assim, ela realmente é um trabalho, igual as duas comentam no episódio anterior, é frustrante ver como ela realmente é talentosa, né? Porque a mulher tem umas sacadas muito massa, assim, artística, né? E ela faz essa amizade com o ex da Fleabag, tipo, pra mostrar essa superioridade. Tipo, eu sou maravilhosa, né? Você não, eles te abandonam, mas eles continuam conversando comigo, né? Continuam meu amigo. E acaba que aquela conversa que ela tem com o Harry, né? Ela fica feliz de encontrar ele ali. Ela fica abalada com isso, né? A gente vê, assim, ela pergunta, você ainda não partiu pensando em mim? Tá? Ele, não. Então, assim, cortou o coração. Ela fica visivelmente abalada, né? Elaine e tal, a nova namorada dele, até nome tem. Então, como não ficar com ciúmes e chateados aí, né? Perder o Playboy. Fleabag acena com a cabeça e sorri, tentando esconder que ela realmente está magoada com isso. Bem, eu queria falar do finale, tipo, por meio de 2 pontos principais pra mim. O primeiro vai ser a quebra da quarta parede. E eu queria começar dizendo que eu odeio esse tipo de recurso audiovisual, que de certa maneira tenta explicar pro espectador e não deixa ele perceber naturalmente as coisas, sabe? Que é principalmente a narração e a quebra da quarta parede. Na minha opinião, é muito difícil que isso seja usado de maneira justificável, sabe? Geralmente me parece, tipo, meio que uma preguiça de você criar situações que deixem que o público conheça o personagem, né? E do que só botar o personagem lá falando pra câmera o que ele sente, né? Eu sempre lembro desse momento da minha professora de roteiro, que ela sempre falou que as pessoas não falam o que elas sentem. Então seus personagens não podem falar o que vocês sentem, sabe? Enfim, a série High Fidelity, por exemplo, que saiu esse ano, com a Zoe Kravitz, tem um uso de quebra da quarta parede que pra mim é bem desnecessário, sabe? Eu acho que é muito, tipo, uma herança do filme mais do que qualquer outra coisa. Inclusive, pra quem viu a série, tem uma inspiração muito clara do final de Fleabag numa cena num bar, que se vocês assistiram, vocês vão lembrar. Mas enfim, voltando pra Fleabag mesmo, o uso da quarta parede é uma das coisas que mais me fazem gostar da série. E nesse episódio a gente entende, e é bem justificado porque que ela escolheu esse recurso, né? A Fleabag se envergonha, né, e se arrepende, não consegue lidar com esse aspecto da vida dela, e cria esse escape em que esse lado dela não é revelado, né? Tipo, ela precisa de uma realidade que as pessoas não vejam ela como alguém que causou, de certa maneira, né, a morte da melhor amiga. Eu gosto muito como esse uso da quarta parede aqui nessa temporada serve mais como uma maneira de afastar a gente da personagem, né? De criar uma imagem dela que não é necessariamente verdadeira, é mais uma imagem que ela gostaria que fosse, do que o contrário, né? Que é a maneira que geralmente é usada, né? A gente não se conecta com a Fleabag durante suas falas pra câmera, né? Pelo contrário, a gente vê ela fazendo comentários ácidos sobre todo mundo e evitando que a gente realmente veja ela da maneira que ela é. Enfim, me deixa muito feliz que esse recurso tenha sido usado como um recurso mesmo, e não como uma desculpa preguiçosa pra narrativa, assim, né? E aqui um spoiler parênteses. Esse uso vai mudar na segunda temporada e também é justificado lá na frente, mas daí a gente fala isso na sequência, né? E como a Esther falou, aqui é o ápice também da madrasta dos contos de fadas, né? Que bota a enteada pra fazer um trabalho, né? Pra trabalhar pra ela, né? E esse roteiro é muito bom, né, gente? Vai se fuder, puta merda. E eu queria destacar uma fala da madrasta no começo da exibição, e aqui eu vou citar certinho o que ela diz, que ela tá falando da sexhibition, né? É sobre a beleza do sexo, e como ele une a nós todos. Como ele excita e conecta, como abre a cabeça das pessoas. Sexo traz vida. Que é muito bonito e muito real, e é muito oposto do que o sexo pra Fleabag, né? Tanto que a imagem que aparece logo depois, a montagem espertinha aqui, a imagem que aparece logo depois, a frase o sexo traz vida, é da amiga morta dela, né? Então, ela não se excita, talvez não se conecta no sexo, como eu falei no segundo EP aqui do podcast. Ela usa isso mais uma maneira de se distanciar das pessoas, né? E de performar, como ela mesma fala. Enfim, é muito difícil ver que a madrasta tem razão no que ela diz, né? Total, dá raiva, mas ela
ela tá certa. E lembrando aqui que o cara do cu, né, o bonitão, nesse episódio ele vai ter um destaque um pouco maior. Eu vou só fazer uma retomada das aparições bem breve aqui dele no restante da temporada. No quarto dele tem uma imagem, né, tem uma foto do rosto dele, assim, bem canonizada, vamos dizer assim, tipo aquela foto, nossa, como é bonito, e parece que ele é puro ego, né, ele fica se cultuando, né, é um cara tão confiante, entre aspas, eles estão naquela conversa ali na banheira, ele diz que nunca se sentiu sozinho, né, ao contrário dela, de todo mundo, e o que ela afirma ali é que ela tem medo de perder a juventude. Já ele não, ele é um cara perfeito, né? Até esse momento aqui ele é um cara ótimo e inabalável, né? No episódio anterior ele fica admirado por, obrigada, você me levou pra ver uma família normal. Tá certo, né? Toda família cheia das tretas mesmo. É aquela máxima dos Tolstói lá, né? As famílias infelizes lá são infelizes. Ou é o casamento? Olha, referências. Eu não saquei a referência, não, mas. O começo de Ana Karenina é tipo: todos os casamentos felizes são iguais e os infelizes são infelizes da sua maneira. Acho que é uma coisa assim. Faz super sentido, né? Falando de família. As aparências enganam, aqueles clichês muito verdadeiros. Exatamente. Né? No Instagram, todo mundo feliz. E aí, nesse episódio 6, aí ele começa a perceber que... então é isso que é sentir insegurança, né? Ele fala literalmente, porque ele, apesar dele confessar lá que ela deixa ele mais empolgado do que a própria namorada, ele brocha, né? E aí ele descobre o que é se sentir inseguro, o que é falhar, né? Percebe que ele não é tão inabalável assim. E aí, de novo, a série vai enganar a gente, porque ele vai conversar com ela, tô apaixonada, ela fica, meu Deus, só que não era por ela, né? E aí, ainda de longe, assim, eles vão se beijar, e aí aquela cena toda romântica, a gente pensa, que casal bonito, olhando de longe, mas na verdade aquilo ali é um desfecho, né, de uma coisa, é o fim do que não começou, o famoso final de uma relação que nem começou, e ela fica super constrangida. Fleabag fica envergonhada e abalada. Ela olha para a câmera e tenta rir da situação. E aí, retomando a performance dela que eu citei, né, quando ela vai quebrar tudo lá, o pai finalmente vai conseguir se expressar. Acho que é a primeira frase completa que ele vai falar, porque ele gagueja muito, né, é difícil pra ele assim, se comunicar, já falando sobre isso. E ele fala que eu mereço ser feliz, né, então foi catártico aquela performance dela, fez as emoções ficarem afloradas ali, né. Quando ele tá chorando, o pai dela tá chorando, eles vão suar o nariz junto, tem outra conexão ali, né? As rugas que os dois têm na testa. E assim, esse episódio é foda, né? Porque é uma porrada atrás da outra. Todo mundo resolve confrontar a Fleabag de uma vez. Tudo que não tinha acontecido vai acontecer hoje, né? Esse é o melhor dia da vida, assim. A Claire, inclusive, aquele momento que ela vai jogar na cara o que a irmã fez com a Bu, né? E por causa disso ela não seria mais tão digna de confiança, né? O meu mundo caiu naquela hora. Assim, é muito cabuloso, né? Eu acho que sim, que tinha uma certa cumplicidade que a gente estava construindo, né? Como a Rosana bem disse que o Machadão faz, né? Nessa quebra do narrador não ser tão confiável. E a gente fica muito abalado quando descobre o que era o segredo, né? E aqui os movimentos da câmera, o jeito que a câmera encurrala ela na parede, né? Assim, é uma pressão, ela tá fugindo da câmera totalmente. A gente fica julgando o que ela fez e ela fica com vergonha de novo que essa verdade foi exposta, né? E ela fica tentando se distanciar. Fleabag se afasta de Claire e Martin. Ela se vira e tenta se afastar da câmera, que a segue enquanto ela recua para a chapelaria. Fleabag tenta escapar. A câmera a segue. Jack está olhando para Fleabag, lambendo os lábios. Há desejo nos olhos dele. Vemos a mesma cena anterior e percebemos que é Fleabag desfazendo a fivela do cinto de Jack. E ela fica tentando se esconder enquanto ela vai lembrando da Bu chorando, aquele loop e o erro. E aí a gente vai ver por que daquele flashback que aparecia, né? Por que ela tava às mãos de quem que era, né? Ela e o Jack, o ex da Bu. E falando sobre a música da abertura, que eu não comentei até agora, me incomodou muito as primeiras vezes que eu vi aquela orquestra desordenada e tal, mas é muito a personagem naquele momento, né? É desconfortável, mas a música combina muito bem. E naquele momento, né, que a gente descobre o que é, aí que o negócio cai, que a orquestra cai tudo, a bateria cai no chão, todo o instrumento cai no chão. Então é tudo muito impressionante, né, sonoplastia também, não é só os movimentos da câmera. Acho que depois do primeiro episódio da segunda temporada, esse é o segundo que mais, assim, tem destaque, né, de movimento de câmera e tal, de inovação. E aquilo é um espelhamento, né, porque a gente pensa, tá, nós estamos julgando ela aqui pelo erro, mas quem não tem piercing no bico, que atire
atire a primeira pedra, né, não? Quem que nunca cometeu um erro que, né, que se questiona sobre ele, ela faz a gente olhar pra gente mesmo, né? E na peça é tudo, eu acho bem, tudo acontece de uma forma bem mais pesada do que na série. A série dá uma maciada nas coisas, né? Quando eu achei bom as escolhas pra TV, assim, todas as escolhas que a Phoebe fez eu achei acertada, assim, na adaptação da peça. Não que eu não goste, assim, mas eu acho que ela foi excepcional no que ela cortou. Por exemplo, quando a Claire vai confrontar ela vai dar uma informação que a gente não tem aqui na série, né? Ela explica, olha, não é culpa minha, ele me queria. Algo que a gente pode confirmar no trecho ali do livro que a gente ouviu, né? O desejo nos olhos do Jack, né? E ela conta pra gente também na peça que ela nunca falou com os pais da Boo, mas falou com o namorado dela, e ele chorou muito. Então, assim, eu acho que é mais misterioso a gente não saber desses detalhes. Que na peça, por ser só ela, é interessante, né? São os easter eggs aí que a gente traduz e entrega pra vocês, ouvintes. E muitas coisas que estão na peça também são muito perturbadoras. Acho que não daria nem pra filmar isso direito, assim, pra TV, sabe? Não ia ser um seriado. O Fleabag, apesar de tudo, consegue ser muito doce, né? Consegue falar muito de amor, assim, de cativar mesmo, porque tadinha da Hillary, né? Tem uma cena que acontece na peça que é terrível, assim. E com o Joey também, que o Joey só vai aparecer na segunda temporada. Na peça ele é um personagem super importante e é muito perturbador. Seria um filme do Cronenberg. Se a peça de Fleabag fosse basicamente. Assim, basicamente seria um filme do Cronenberg com toques de Haneke, assim. Porque é pesado o negócio, avisando pra vocês. Então eu prefiro esse silêncio, assim, essa coisa que a série consegue mastigar melhor pra gente, né? Eu acho também que a Boo morreu sem saber que foi a amiga dela. Você acha também, Rosana? Assim, porque eu acho que quem sabe é só a Claire. Então, isso fica no ar, né? Isso fica no ar pra gente. Tipo, apesar que eu acho um pouco que... Eu não sei, na verdade. Porque a catarse que ela tem ali pode ser de... Tipo, ela descobriu e ficou mal. Ou pode ser que ela, tipo, só falou aquilo, só falou, eu vou me jogar na frente do negócio, e depois que ela descobre que é a Fleabag mesmo que ela faz, sabe? Mas não sei, eu gosto que fica no ar também isso, né? Tipo... Sim. Não fica a gente claro nunca vai saber, gente. É igual a Capitu. Citando Machadão de novo, não dá pra saber, né? O que aconteceu de fato. Mas, assim, eu acredito que não. Eu acredito que ela ficou com aquilo Samonelso, assim, tipo, foi alguém que ele pegou. Eu prefiro acreditar pra eu continuar vivendo que ela não sabe, assim, porque é triste demais, né? É muito, muito, muito pesado. E aquela cena icônica, né, do Rimmel escorrendo e... muito maravilhoso. Porque é foda, né? Porque é um puta episódio pesado, mas é tão maravilhoso, é tão libertador, né? Aquilo da catarse mesmo, né? Desses sentimentos que a gente sofre junto ali. É difícil, mas é importante passar por isso. Sim. Esse episódio ele é muito pesado, ele é uma cena atrás da outra pesada, né? E, enfim, daí eu queria, falando da Sex Ambition também, eu acho que é difícil a gente falar um tema principal de uma temporada e tal, né? Mas eu vou tentar arriscar aqui. Pra mim, os 6 episódios, eles falam muito sobre a dificuldade de conexão entre as pessoas, né? Tá todo mundo aqui na série com muita dificuldade e também com muita resistência, né? Em se conectar com o outro. E só um outro parêntese / spoiler aqui. A gente vai ver em contraste, né? O oposto que é na segunda temporada, né? Que é basicamente a busca pela conexão com o outro, né? Enfim, e o episódio em si é uma sucessão de términos pra Fleabag, né? Porque é o bonitão, é o Harry, é o pai e a Claire por último, né? O que acaba sendo uma ordem decrescente de importância pra ela, né? Porque o que mais mexe, o que gera vários gatilhos pra ela é a irmã não acreditando nela, né? E a fala do pai, né? Tipo, eu mereço ser feliz, soa meio como algo em outra língua pra ela, né? Porque não parece ser uma coisa que ela consegue conceber ou mesmo se permitir, né? E o pai, diferente de parece que todo mundo tá fazendo aqui, ele quer ser feliz e ele busca isso apesar de todas as implicações que isso vai ter, né? Já a Fleabag, ela de certa maneira acaba usando tanto a parte da mãe como da melhor amiga como uma armadura, né? Ela usa uma desculpa, entre muitas aspas aqui, né? Pra ela não ser feliz, né? Concordo. Agora, essa questão do término, eu tenho fritado muito nisso, assim, por causa de uma aula que eu tive recentemente e minha professora disse uma coisa que eu até depois vou conversar melhor com ela sobre isso. A gente estava analisando um livro e tal, da Helena Ferrante, e aí ela fala, olha, nada termina na vida real. Assim, não existe um fim nas coisas. A gente se ilude. Meu Deus. Olha que do caralho. E eu fiquei, cara... Agora que você queimou meu cérebro agora, Stefan.
Não, porque é um negócio foda, porque a gente quer que tenha um fim. Igual no ficcional, o livro acabou, certo? O filme acabou, a série acabou. E aí na nossa vida a gente fica criando términos ficcionais, porque na verdade as coisas não terminam. Então, né, eu falei, cara, é muito verdade, isso não é um término, não é um final, né, parece um ponto final ali, né, mas não é um término de verdade, porque até pela memória, até pelo monte de coisa que você vai resgatar disso, e as pessoas continuam vivendo, e a gente nunca sabe, tem esse detalhe também, né, que a gente nunca sabe, né, então os finais que existem são ficcionais, não são finais na vida real, assim, e até porque tem outra temporada, algumas coisas que parecem terminar também, a gente vai ver que também não é bem assim, né? Então, tô fritando esse negócio de nada termina. Tatuar aquelas. E, minha gente, como se não bastasse, depois disso tudo, a gente ainda vai fechar a loja com um dos momentos mais sensíveis e catárticos, sem exagero, já produzidos pelo audiovisual. Tenho certeza que foi. Certamente um dos monólogos que tem mais fuck na história da TV. Do cinema, talvez, né? Porque, assim, ela fudeu o café, ela fudeu a família, ela fudeu a amiga, ela tá completamente fudida. E mesmo assim, tudo que ela quer é continuar fudendo, né? Enquanto o corpo dela é jovem. Os paradoxos disso, né? Eu fodo qualquer coisa. Aí a gente tem os ecos do que o Martin tinha dito sobre ela, né? Ela vai retomar isso. E apesar dela tá literalmente ali rindo pra não chorar, ela tá querendo ainda demonstrar que não tá se abalando com nada, ela confessa pra um cara que era um desconhecido, que é mais fácil, eu acho, a gente falar certas coisas para desconhecidos também, né, do que para, às vezes, amigos próximos. Às vezes, amigos próximos não vão entender a gente tão profundamente igual uma pessoa que tá chegando agora, né, cada um com seus problemas. E é uma cena que é difícil a gente não se conectar com ela, né, aquele trecho da música do Engenheiros do Havaí, parecia que era minha aquela solidão. Nessa hora eu queria abraçá-la e falar, amiga, você não tá sozinha, né? Acolher, porque assim, a gente se sente assim, né? É isso mesmo, sabe? São tempos muito cínicos, assim, não sei se sempre foi assim, acho que não, acho que antes as pessoas casavam e fingiam que eram felizes pra sempre, mas hoje em dia que eu sinto, né, na solteirice aí, quando você precisa de um contato humano é porque você é carente, você não é feminista, você não é independente, então não pode, entendeu? Então, e aí as pessoas que têm alguém nunca vão te entender, né? Como que vão te entender? Quando você tá ali mais vulnerável, mais se sentindo sozinha mesmo, sabe? Não que você, não me interpretem mal que você precisa de alguém para viver, né? Mas é aquela carência, é pejorativo, né? Tá desesperado. Então, assim, é muito difícil. Esse negócio de flertar, às vezes é um jogo, né? De apatia, fingir que se importa menos. Então, assim, delicado, questões delicadas, né? Citando de novo a peça, tem uma hora que ela diz, às vezes o desejo não tem moral, né? Talvez, assim, as coisas fossem mais fáceis. E é muito isso, né? Porque às vezes você tem sentimentos que não são ideais, você tem percepções ali que você não vai ficar falando disso pras pessoas, né? Principalmente as pessoas que você ama, você não quer perder a amizade. Você não quer ser um inconveniente difícil de lidar, né? Então é isso aí. É momento de desabafo, foi mal. E os boletos não param, né? A gente tem aí que se bancar econômico, emocionalmente, mas é a vida e é difícil mesmo. Mas não tô também desesperançosa, porque esse final, apesar dessa dificuldade toda que é esse episódio, é um final muito bonito, né? Muito esperançoso. Muito assim de, nossa, então pode ser que eu tenha uma surpresa ali na última hora que vai mudar minha vida, né? Que alguém se importa, alguém pode te ajudar, você não tá sozinho, você tá sozinho, mas não completamente, às vezes as pessoas podem te surpreender, né? As pessoas erram, mas as pessoas também acertam de vez em quando, né? E aquele lápis com borracha na ponta é sensacional, né? A borracha pra apagar esses erros, né? O cara do empréstimo que vai retomar essa frase da Bu, tá também com um lápis ali pra poder refazer o cadastro dela. Esse erro que ela teve, né? Que é aí que a gente vai entender por que foi engraçado. Porque é o café pra porquinhos da Índia. Porquinho da Índia precisa de café? Não, é um café de porquinho da Índia. Então ela cometeu um ato fálico, entre aspas. Que acaba que gerou todas as situações, né, de atraso na vida dela. Foi um erro que ela cometeu também. Esse aqui foi um erro bobo, mas acabou sendo muito significativo, né? Mas, de certa forma, é um café pra porquinhos da Índia. O café da Hillary. Não se iludam.
Mas infelizmente, né, agora que a Abu se foi, é um café morto, né? Ninguém entra mais. Mais frases da peça. E por último, eu queria fazer um comentário sobre outro ponto que eu acho fundamental na série, pra mim, que na série e no episódio, que é esse tom de tragédia que tem o Fleabag, que como a Estê comentou, de certa forma até se amplia, né, com o uso da música de abertura, né, que tem essa coisa meio caótica, assim, meio, ao mesmo tempo meio trágica, eu acho. E enfim, eu vou citar Aristóteles aqui, gente, vocês estão preparados pra esse momento? Fleabag por elas também é cultura. Meu Deus, não, tô boba com as referências, gente. Que é isso? Duchamp, Aristóteles. A gente aqui, ó, tá inspirado, entendeu? Tá, negócio, a gente estudou, vocês estão vendo. Manda brasa, requer dedicação esse podcast. Tá vendo? Então, na poética, ele estrutura e define, né, o que seria uma tragédia, né, e ela precisa obedecer basicamente 3 pontos, que é possuir personagens de condição elevada, né, que seriam heróis e deuses, precisa ser contado em linguagem elevada e digna, e por último, precisa ter um final triste, com a destruição de uma ou várias personagens sacrificadas pelo seu orgulho, ao tentar se rebelar contra as forças do destino. Tá, e o que eu acho que cabe Fleabag aqui? Eu acho que é principalmente essa última definição, que Fleabag é uma tragédia aristotélica nesse sentido, sabe? E é uma maneira muito inteligente como eles usam esse final triste também, porque a revelação e a destruição da personagem, né, por assim dizer, vem de algo que ela já fez e meio que todo mundo sabe, menos a gente, né? E eu acho que é importante destacar também que a Fleabag nunca tenta desmentir o ato, né? Ela é e segue sendo responsável, né, pela morte da amiga, e ela carrega e se porta como responsável, né? E a tentativa dela de se rebelar contra as forças do destino, que acaba levando à sua destruição, é essa ideia de tentar esconder uma ação dela e que a marca tanto como personagem, né? É aquela máxima cafona, gente, de que a gente não consegue fugir de si mesmo, né? E eu acho que mais do que ela ser definida por esse ato, ela se porta como alguém definida pelo ato. Ou seja, ela assume essa definição da amiga que causou a morte, de certa forma, da outra melhor amiga. E ela carrega isso e ela não se perdoa, né? E não aceita a reverberação de tudo isso. Por isso daí também a forma que a quarta parede é usada, né? E como a Abu e o gerente de banco dizem, e eu acho que se Fleabag tivesse nome pro episódio, esse seria o desse aqui, as pessoas cometem erros, né? E bem, a gente tem uma temporada inteira pra frente pra ver se ela vai se perdoar ou não, né? Nossa, muito bom, muito bom. Ai. Lacramos na primeira temporada. Acabou! Gente, agora a gente só vai se ver daqui a 371 dias, 19 horas e 26 minutos. Não, tô brincando. Pegadinha do malandro, daqui a 2 semanas mesmo a gente já volta com a segunda temporada! Hot Priest, aí, tá chegando na área. Estão animados pra esse momento que a gente vai falar de Adam Scott finalmente. Vamos quebrar muitos GNTs, beber muito gin tônica na próxima, estamos animados. Sim. E eu espero que vocês tenham gostado aí das nossas análises, a gente amou receber os feedbacks de vocês. Mandem mais, por favor, mandem biscoito. E falem também se tem alguma coisa que vocês não concordam, que vocês queriam que tivesse. Enfim, estamos aí, Divanda Fleabag tá aí. Vocês podem mandar esses feedbacks, né? Vocês já sabem, nas nossas redes sociais. Tem o e-mail também, contato@feitoporelas.com.br. Tem o site, feitoporelas.com.br. E os links nas referências que a gente citou aqui, a gente deixa no post. O Fleabag por Elas é um podcast feito por elas. No próximo programa, nós vamos falar sobre o primeiro episódio da segunda temporada. E é particularmente meu favorito. Sigam Feitos por Elas nas redes sociais, Twitter, Instagram, Facebook e Letterboxd. Avalie a gente no iTunes e no aplicativo que você usa. E além do site e do feed, os programas também estão no Spotify, no Deezer e no YouTube. Valeu pela audiência e pela paciência, pessoal. Até mais. Valeu, gente. Tchau, tchau. Pesquisa, pauta e roteiro, Stefania Amaral e Rosana Iris. Produção, edição, arte da capa e dublagem, Isabel Wittmann. E locução da vinheta, Débora Garcia.